Muito bom estar na casa de Deus. E eu estou muito feliz de ter o privilégio de ser convidado para compartilhar a mensagem de Deus com cada um de vocês nessa noite. E para esse momento tão solene e especial, gostaria de te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, gratidão há em nosso coração por termos o privilégio de estarmos em Tua presença. Nosso desejo ao virmos aqui é Te adorar, é ouvir a Tua palavra, é sairmos daqui preenchidos do Teu Santo Espírito e, como o Senhor me chamou para este momento, contribuir para essa adoração, que o Senhor fale aos corações dos Teus queridos nesta noite, que através de mim o Teu Santo Espírito possa alcançar a todos. Nos abençoe e nos abençoe a compreender aquilo que nós iremos estudar, é o que Te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, como foi dito no momento de oração, eu faço parte agora da Voz da Profecia. Tem sido uma honra, um privilégio fazer parte de um ministério tão nobre. E antes de compartilhar aquilo que eu trouxe da Palavra de Deus, eu queria apenas fazer um convite para você. Nós estivemos este final de semana no Rio de Janeiro. Hoje eu cheguei à tardezinha, nós estivemos cantando em algumas igrejas ali, foi muito especial. E a Voz da Profecia, nesse ano, completa 80 anos. E eu quero convidá-los a celebrar conosco, de amanhã até a quinta-feira, todas as noites, às 19h30, nós estaremos ali na igreja central daqui de Jacareí. Virão pessoas de outras cidades, mas a gente quer sempre os nossos queridos por perto. Então, se você puder, esteja conosco, vai ser uma celebração bonita. Nós teremos a pregação através do pastor Gilson Brito, as músicas do Arautos do Rei, e o nosso desejo é adorarmos juntos. Então, convide amigos, pense aí em alguém que pode ser alcançado através das pregações e músicas ali entoadas. Vai ser muito especial ter vocês conosco. Eu trouxe aqui a minha Bíblia velhinha, porque a minha novinha e bonitinha ficou lá no Rio. Ontem eu fui cumprimentar as pessoas e deixei no púlpito, e aí eu fui falar com um, falar com o outro, e quando eu fui ver já estava fora da igreja. Quando eu voltei, a igreja estava com mais de 1000 pessoas, eu nunca mais verei. Mas é algo que não é um problema de se perder, né? Que a pessoa que a encontrou possa fazer bom uso. Eu estava orando, tenho um sentimento, né, com a Bíblia, eu não sei você, mas eu tenho um sentimento, um carinho, mas que essa pessoa use bem, que seja muito feliz e que conheça a palavra através daquele presente que ficou para ela. Mas mesmo a minha velhinha, caindo ali aos pedaços, ela tem o mesmo poder que a sua aí, nova, bonita, e é ela que eu quero que você abra neste momento, no livro de Êxodo, o segundo livro da sua Bíblia. Quero que você abra aí comigo, porque nessa noite, o tema da mensagem que eu trouxe é uma pergunta. Você conhece a Deus de forma pessoal? Você tem uma intimidade com o Pai? E eu pergunto isso porque eu já ouvi uma frase da importância de quando a gente transmite uma mensagem, uma pregação, ela precisa primeiro tocar ao pregador, né? Ao orador. E eu me lembro de um episódio, eu era mais novo e precisava pregar. E eu nunca tive tanta habilidade em oratória, e aí eu ficava pensando, a melhor forma de eu construir um sermão é pegando de alguém. Isso eu ficava pensando, sempre vai ser mais prático pegar aquilo pronto. E aí uma vez me chamaram para pregar e eu já pensei, vou pesquisar no Google alguma mensagem pronta, eu vou assistir algum vídeo no YouTube, para estar tudo prontinho ali, eu só decorar e transmitir para as pessoas. Só que, pensando justamente nesse episódio, e foi nesse momento que eu construí uma mensagem semelhante a essa, eu pude perceber que esta é uma atitude muito comum de nós cristãos, de preferirmos buscar em várias fontes, de a gente preferir ouvir uma pessoa que, depois de estudar muito um tema, aquilo se torna uma verdade para nós. A gente hoje, num mundo em que o YouTube tem uma força muito grande, influenciadores de toda parte, de várias denominações, a gente vai assimilando, a gente vai adquirindo conhecimento de um e de outro, e a gente vai sempre preferindo buscar aquilo que já está mastigado. E a gente corre um sério risco em fazer isso com uma certa frequência.
Quanto mais, por exemplo, um exemplo claro aqui do que aconteceu agora. Eu estava conversando com um ancião, falando de forma breve o que eu iria falar agora. E aí uma jovem ali atrás falou, o que ele vai pregar? E eu, não, transmita para ela o que eu falei. Só da minha ida a ele, eu já diminuo aquilo que eu fiz. Ele, quando vai passar para ela, já modifica um pouquinho. Da mesma forma, quando nós deixamos de ir à fonte, aquilo, quando chega para nós, já chega de uma forma diferente. E é por isso a importância de entendermos a necessidade de buscarmos sempre no autor, na origem. Dessa forma, a gente não vai correr o risco de perder nenhuma informação. E eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, a coisa mais comum que acontece na vida de um pastor são as perguntas, né? As pessoas sempre vêm até nós perguntando, pastor, e o que o senhor acha sobre isso? O que o senhor acha sobre aquilo? O que a Bíblia fala sobre tal assunto, sobre tal tema? E a gente responde, sem problema algum. Mas a gente corre sempre o risco de, essa informação não está correta, ou dessa informação ela está sendo tendenciosa a partir do locutor. E talvez este seja o ponto crucial para nós hoje. No que nós temos baseado a nossa fé, as nossas crenças, os nossos valores. Quais são as fontes que nós temos buscado? Eu vejo com uma certa frequência uma atitude muito nobre de algumas pessoas de até mesmo compartilhar algumas orações de um pastor. O pastor faz a oração e ela ouve aquele vídeo, aquela mensagem, fazendo daquela oração a dela. Mas a gente começa a terceirizar, a deixar de fazer aquilo que era para ser algo pessoal, fazendo com que a adoração do outro seja a minha adoração. E eu quero simplificar isso de uma forma, através de um episódio que aconteceu na Bíblia. E por isso que eu pedi que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, e nós vamos ler alguns versos no capítulo 19 e no capítulo 20. Capítulo 19 e capítulo 20. Aqui retrata um episódio do povo de Israel. Deus sempre buscou encontrar e ter uma relação muito íntima com o seu povo. E infelizmente, durante o período ali do cativeiro no Egito, muitos dos valores que o povo de Israel tinha foram deixando de lado, foram se tornando cada vez mais maleáveis, e com isso Deus agora tem mais uma vez um desejo de se aproximar do seu povo, de orientá-los para que eles tivessem uma vida feliz dali para frente. E Êxodo capítulo 19 e 20 relatam um episódio em que Deus aparece ali no Monte Sinai e quer se relacionar com o seu povo. Ele quer trazer ali algumas informações e, inclusive, no verso 5 desse capítulo ele fala: se vocês ouvirem a minha voz diligentemente e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar em todos os povos, entre todos os povos. O desejo de Deus, através daquele encontro, era de que as pessoas ouvissem diligentemente aquilo que ele iria dizer, para que dessa forma eles se distinguissem das demais nações à sua volta, e que através do exemplo dele outras pessoas pudessem conhecer esse Deus também. Mas, pensando dessa forma, nós conseguimos extrair muitas informações deste texto, e infelizmente eu não vou conseguir compartilhar todas elas nessa noite, mas algumas que a gente consegue observar é que a primeira e mais simples é que o desejo de Deus para cada um de nós é que nós tenhamos sempre o melhor, é que nós tenhamos sempre alegria, tenhamos sempre tudo aquilo que Deus nos tem preparado nesta terra. É tanto que o próprio desejo dele no verso 6, continuando o verso 5, é de que nós sejamos um reino sacerdotal, que nós sejamos uma nação santa. O desejo dele sempre é o melhor para os seus filhos. E além disso, se você observa nos versos anteriores, é Deus quem vai até o povo. Sempre ele vai atrás dos seus filhos. Desde o Éden, sempre é o desejo de Deus de ir até o seu povo para que ele consiga explanar tudo aquilo que ele tem de melhor para nós. Um verso bem conhecido que retrata o desejo de Deus para os seus filhos está em Jeremias 29, 11. Um verso conhecido que diz: pois eu bem sei os planos que tenho a vós, para vós, ou a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O desejo de Deus é esse, sempre nos dar
planos de paz e não de mal, sempre desejando o melhor para os seus filhos. E Ele sempre fará questão de ir até nós, para que nós consigamos compreender a totalidade da mensagem dEle para os seus filhos. E aqui eu quero extrair apenas 3 observações do meu estudo nesses 2 capítulos. E a primeira observação que eu faço, pensando na ótica da importância de entendermos as fontes, de entendermos como nos relacionar com Deus, o primeiro episódio e a primeira observação que eu destaco do capítulo 19 está no verso 10. E eu queria ler com você. O Senhor vai até Moisés e diz: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, verso 11, e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Aqui, Deus ele deseja se encontrar com o seu povo, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Para nos relacionarmos com Deus, Ele exige que nós nos santifiquemos. Sempre ao irmos à presença de Deus, nós precisamos estar purificados. Nós precisamos buscar a consagração todos os dias. Porque, desta forma, nós precisamos entender e compreender a dimensão de quem Deus é. E quando o povo entende quem Deus é, ele entende: eu estou impuro, eu preciso me purificar. E aqui Deus ele convoca o povo para fazer uma purificação, uma transformação, uma santificação, não apenas externa, através das suas vestes, mas também interna. Essas pessoas precisam buscar, de fato, se santificar para depois ir à presença de Deus. E eu li uma citação de um autor chamado Fabrício Gavazzi, que ele diz que a conversão tira você da lama, a santificação tira a lama de você. E a religiosidade, ela simplesmente coloca uma veste em um corpo, se ele não estiver convertido e santificado, ele estará sujo de lama. O fato de você estar com uma roupa limpa não te faz uma pessoa limpa, se por dentro isso também não tiver acontecido. Eu lembro que quando eu morei no internato, a gente vê um pouco de tudo. E eu morei com um colega que o travesseiro dele era terrível. Era, no passado, branco. Mas depois de um tempo usando, ele estava igual ao tecido aí do banco, marrom. E o lençol da cama dele, ele conseguia passar o semestre inteiro, não é a semana, o semestre inteiro sem trocar. E não lavava, e para ele estava tudo bem, porque ele tinha perfumes muito bons, importados, que quando ele se banhava desses perfumes, ninguém sabia do que estava por dentro daquelas camisas. Misericórdia, era triste. Sofri, tá? Mas venci. Da mesma forma, a religião, ela não consegue transformar aquilo que está dentro de nós se não partir de nós o desejo de conversão e de santificação. O desejo de Deus é de fato, nos tirar da lama, mas essa não é a transformação completa, Ele também quer nos limpar da lama. E se eu busco me encontrar com Deus apenas colocando uma roupinha aparentemente limpa, colocando um perfume importado, isso não faz de nós pessoas convertidas e santificadas. O desejo de Deus é que sempre ao buscarmos a Ele, nós antes pratiquemos a conversão e a santificação. E hoje, uma frase que tem se ouvido com uma certa frequência é que Deus ele nos aceita do jeito que somos. E de fato, para irmos a Ele, a gente vai como a gente está. Mas nós precisamos, quando decidimos ir até Deus, ter o desejo de transformação, ter o desejo de renovação, de santificação, de conversão, mudança de rotina, mudança de hábitos, para que dessa forma a mudança ela seja genuína, vinda do próprio Deus. Uma transformação feita pelo Espírito Santo. Então, a primeira questão que Deus pede do povo de Israel, e isso se assemelha a nós também, na nossa adoração a Ele, é que nós precisamos nos purificar. Para que o nosso culto e a nossa relação com Ele seja genuína, nós precisamos estar santificados. Ele falou: vai ao povo e antes de se encontrar comigo, santifica-os, hoje e amanhã. Uma segunda observação que eu destaco, elas são encontradas nos versos 16 do capítulo 19 e o verso 18 do capítulo 20. Vamos primeiro no capítulo 19, verso 16. Aqui diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões,
relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Agora, indo no capítulo 20, no verso 18, diz assim: quando o povo viu os trovões, viu os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, o que aconteceu aí? Tremeram de medo e retiraram-se e se colocaram de longe. A atitude do povo ao ver a presença de Deus se manifestando no meio deles foi de temer, de terem medo. Eles tiveram medo da presença de Deus. E Ellen White, ela descreve um pouco essa cena como de fato sendo um momento extraordinário, como se nunca tivesse acontecido na história algo semelhante. A terra tremia, os trovões vinham de todos os lados, o som era muito forte, fumaça para todo lado, eles tiveram medo da presença de Deus. E quando eu li esse episódio numa primeira vez, eu ficava me perguntando, por que Deus se manifestou dessa forma para o povo? Ele não poderia aparecer como um cordeirinho, uma forma mais dócil, mais branda? E aqui eu trouxe duas suposições do porquê ele apareceu da forma que apareceu. E a primeira delas, em apoio à escritora Ellen White, ela diz que Deus ele precisava levá-los à compreensão de quem Deus é. Aquele episódio precisava fazer com que as pessoas entendessem quem Deus era. Muitas vezes a gente se esquece de quem Deus é, e por isso a nossa adoração ela vai cada vez de mal a pior. Quando a gente se esquece de quem Deus é, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a gente age de qualquer maneira com Ele. A gente presta um culto da forma que a gente quer prestar, se esquecendo de quem é que deve ser adorado. E a gente corre o risco de cair no erro ali de Caim. A gente escolhe a forma que eu quero adorar a Deus, simplesmente quando nós nos esquecemos de quem Deus é. E aquele momento precisava ser grandioso para eles entenderem o Deus que estava guiando-os. Uma segunda possibilidade é que Deus precisava levá-los à compreensão de quão importante e solene era aquele momento e quão sagrada era a sua lei. E Ellen White, na página 213 do livro Patriarcas e Profetas, ela diz: Deus se propunha fazer da ocasião em que falaria a sua lei uma cena de terrível grandeza, à altura do exaltado caráter do mesmo. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com a maior reverência. As pessoas precisavam entender a dimensão de quem Deus era e da mensagem que Ele estava transmitindo para aquele povo, da mensagem das leis que iriam governá-los, para que, se diligentemente eles ouvissem e seguissem aquilo, eles seriam considerados a propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Era esse o desejo de Deus, e Ele precisava mostrar para as pessoas a dimensão e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. E eu me lembro de alguns episódios quando eu levava os meus amigos para minha casa. O meu pai, ele sempre teve um bigodão grandão, grossão, e as pessoas que não conheciam meu pai tinham medo dele. Ele até brincava que ele era o xerife lá da minha casa, por causa desse bigodão, e ele ficou a vida inteira com esse bigode. E quando ele estava sem se relacionar com ninguém, não tinha intimidade, ele ficava realmente mais na dele, com a cara mais fechada e tal. E os meus amigos não queriam nem ir na minha casa, porque tinham medo do meu pai. Só que, conforme os meus colegas começavam a frequentar a minha casa, eles viam que o meu pai brincava, que meu pai fazia piada o tempo todo, que a gente brincava um pulando em cima do outro e tal. Eles começaram a perceber que meu pai não era aquilo que eles imaginavam ser. Às vezes meu pai precisava ter uma atitude mais firme, quando eu precisava entender a necessidade no momento, ou a importância daquilo que ele estava para me dizer, e a mudança da sua atitude não fazia com que ele deixasse de ser um pai amoroso, um pai atencioso. Da mesma forma, Deus, nesse momento, ele precisava impor respeito sobre aquelas pessoas. Ele precisava mostrar a grandiosidade de quem ele era, do seu caráter e do caráter da mensagem que ele tinha para transmitir. Isso não fazia dele uma pessoa diferente. Era o mesmo Deus que havia cuidado deles no passado, o mesmo Deus que, inclusive no verso 4 do capítulo 19, diz: viste o que fiz aos egípcios,
como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Esse Deus que havia cuidado deles nos mínimos detalhes, era o Deus que agora estava falando com eles de uma forma diferente. Mas, quando a gente volta novamente à pergunta, por que o povo teve medo de Deus? Por que eles tiveram tremores naquele momento, diante da presença de Deus? E aqui eu trago duas razões. E a primeira delas é que eles não conheciam a Deus de forma pessoal. Quando nós não conhecemos a pessoa com quem a gente se relaciona, quando a gente só vê de longe, a gente tem medo. Os meus colegas tinham medo do meu pai porque não conheciam o meu pai. Da mesma forma, eles não conheciam a Deus porque eles sempre se relacionavam com Deus de forma distante. E a gente vê isso no verso 18 do capítulo 19, quando eles são mencionados aqui, no verso 16, quando tudo acontece, eles tremem e tudo mais, mais à frente nós vemos que eles se afastam da presença de Deus, eles têm medo e eles ficam apenas distantes. No capítulo 20, a gente também observa isso no verso 18, eles tremeram de medo, se retiraram-se e se colocaram de longe. Quando a gente se relaciona com Deus apenas de forma distante, quando a gente se relaciona apenas de longe, a gente não conhece quem realmente Deus é. A gente não consegue ter uma visão real do caráter de Deus. A gente tem apenas uma imagem distorcida. Por preferirmos ficar apenas de longe, a gente não quer assumir um compromisso com Ele. A gente não quer fazer com que a nossa vida tenha um propósito real de missão, de relacionamento. A gente deixa de conhecer quem Deus é. E eles tinham medo de Deus por não o conhecerem de perto. E cristãos que apenas veem em Deus de longe, não podem conhecê-lo em sua essência. Nós precisamos nos lembrar disso. Cristãos que apenas se relacionam com Deus de longe, não podem conhecê-lo em sua essência. Eu e você precisamos ter todos os dias um contato próximo, íntimo, com o nosso Deus, todos os dias. Essa é uma necessidade. E a segunda razão para que esse povo tivesse medo é porque eles não conheciam a sua essência e por isso terceirizavam o seu papel na relação com Deus. E a gente vê isso no verso 19 do capítulo 20, e eu queria ler com vocês. Capítulo 20, no verso 19. E disse a Moisés, depois de ver tudo aquilo acontecendo, depois de terem medo e se afastarem do monte, eles falam com Moisés, Moisés, fale tu conosco e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco para que nós não morramos. Será que realmente quando a gente se aproximasse de Deus nós iríamos morrer? Por que eles tinham essa imagem de Deus? Começa lá atrás, por não se conhecerem, eles não se relacionam e por não se relacionarem, eles terceirizam um papel que era deles. E aí eu volto naquele exemplo que eu tinha começado a minha fala. Eu tenho medo de Deus, eu vou terceirizar. Por eu terceirizar, eu prefiro um videozinho, uma pregação pronta, eu prefiro uma meditação de alguém já me falando o que aquele texto tem a me dizer, mas eu não vou na fonte. E aí eu prefiro sempre falar, eu não vou falar com Deus. Você fala com Deus, depois de Ele falar tudo que tem para falar, aí você vem e passa para mim. Mas Deus quer se relacionar diretamente conosco. E muitas vezes nós temos a atitude semelhante ao povo de Israel, de apenas vir à igreja, de apenas ouvir uma mensagem de alguém que talvez tenha passado um bom tempo de estudo, e as pessoas deixam de conhecer a Deus face a face, deixam de conhecer a Deus na sua essência. E a gente começa a ouvir mais a voz de um filósofo, mais a voz de um professor, mais a voz de um líder religioso, de um cristão. É importante que a gente busque orientação de pessoas que são experientes, que são sábios, os conselhos são importantes, mas nada substitui a palavra de Deus, nada. Nada substitui a fonte. Eu lembro que quando eu fazia teologia, eu saía das aulas encantados com tudo aquilo que eu aprendia, eu até conversava assim com os professores que parecia que a Bíblia deles era diferente da nossa, os nossos olhos se abriam para tantas coisas bonitas que a Bíblia tinha, e eu saía da faculdade correndo para encontrar com os meus amigos, e eu queria falar tudo que eu tinha aprendido, mas em 3, 4 horas de aula, eu não conseguia resumir tudo para eles, com todos os detalhes, de todas as experiências que eu tinha tido
em 10 minutos de conversa, em 20 minutos de conversa. Como é que o povo conseguiria ter a essência da relação de Moisés com Deus, 40 dias no monte, ele conseguiria expressar tudo aquilo que ele tinha vivido na presença de Deus? Era impossível. Da mesma forma, se eu e você nos acostumamos de apenas nos alimentar daquilo que já foi mastigado, daquilo que já foi muitas vezes ali de estudo, de dedicação, de oração, eu não vou conseguir receber tudo aquilo que a Bíblia tem para me dar. Eu não vou conseguir extrair todos os nutrientes, tudo aquilo que Deus deseja que eu e você conheçamos em sua essência. É impossível de nós conseguirmos conhecer a Deus se a gente apenas se extrai de uma relação terceirizada. Eu lembro que por muitos anos eu vivi uma religião apenas dos meus pais. Eu vivi uma religião apenas de outras pessoas, mas eu não tinha minha relação pessoal com Deus. E hoje eu percebo o quanto que eu perdi em não ir na fonte. E eu finalizo a minha fala mostrando a reação de Moisés. A relação de Moisés com Deus. A reação de Moisés vivendo o mesmo episódio. Nós temos aqui o povo de Israel tendo medo, eu vejo aqui o povo de Israel se afastando de Deus e por isso não conhecendo a Ele. Mas Moisés, no verso 20, ele não tem medo. Eles têm medo e Moisés, no capítulo 20, verso 20, diz ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Moisés é que fala para o povo: por que vocês estão tendo medo? Não precisam ter medo. Não precisam ter medo porque Deus está apenas querendo nos provar, Ele está apenas querendo nos direcionar para onde Ele quer que nós vamos. Nós consigamos compreender aquilo que Ele deseja para nós. Mas por que Ele não tem medo? E uma imagem que se repete várias e várias vezes, tanto nesse capítulo, quanto em todos os livros que ele escreve, é da imagem dele conversando com Deus face a face. O capítulo 20, verso 19, a gente vê essa expressão sendo repetida. Moisés falava a Deus e Deus lhe respondia por uma voz. E Deus lhe respondia por uma voz. O tempo todo, essa relação de Moisés com Deus é de diálogo, é de intimidade, é de amizade. Ele tinha intimidade com Deus e por isso ele não tinha medo. Porque ele conhecia o Deus que havia cuidado deles lá no passado. Ele conhecia o Deus que havia colocado as palavras certas em sua boca diante do faraó. Ele conhecia o Deus que havia colocado até de forma cuidadosa uma nuvem para protegê-los do sol, uma fogueira, um fogo ali no meio do povo para aquecê-los e afastar qualquer tipo de animal da presença daquele povo. Ele conhecia o Deus cuidadoso, amoroso. Ele sabia que esse Deus tinha sido Deus piedoso com Adão e Eva. Ele conhecia a Deus. E por conhecer a Deus, ele sabia que Deus não faria mal a nenhum deles. No capítulo 33, no verso 11, é um verso também conhecidíssimo da relação de Deus com Moisés, que diz assim: falava o Senhor a Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Que privilégio! Que privilégio poder falar com Deus face a face, poder ouvir a voz de Deus como quem fala a um amigo. Eu e você podemos ter esse relacionamento. A gente não pode apenas esperar que Moisés é quem teve esse relacionamento e eu não posso mais ter, porque o mesmo Deus que falou com ele quer falar comigo e com você nesta noite e em todos os dias enquanto estivermos aqui. Desde quando o relacionamento foi rompido ali no Éden, Deus sempre vai atrás do seu povo para se relacionar com ele. Ele constrói um santuário no meio do acampamento para se relacionar com as pessoas. Deus hoje fala comigo e com você. Através da oração você pode sim conversar comigo. Através desta revelação você pode me conhecer e ter intimidade comigo. Moisés o conhecia porque ele tinha um relacionamento de intimidade. Moisés o conhecia porque ele falava com Deus todos os dias. Todos os dias Deus se comunicava com ele. Ele ia até o santuário e as pessoas no acampamento olhavam de longe a presença de Deus no meio daquele acampamento. Moisés tinha esse privilégio e nós também podemos ter. Tem uma segunda citação de Ellen White, que diz que para o transgressor é coisa terrível cair às mãos do Deus vivo. Mas Moisés,
Esteve sozinho na presença do Eterno e não ficou amedrontado, pois tinha a alma em harmonia com a vontade do seu Criador. Quando nós somos transgressores, quando nós nos afastamos e não queremos nos relacionar com Deus, de fato, a presença dele nos traz medo. Mas se nós, semelhantes a Moisés, temos a nossa alma em harmonia com a de Deus, nós não precisamos temer. Pelo contrário, a presença de Deus nos alimenta. Por 40 dias, Deus esteve com Moisés, todos os dias. Era fonte de energia, era fonte de conhecimento, era fonte de poder. Quantas coisas que Moisés pôde fazer. E por que ele fez tudo isso? A sua fonte era o seu relacionamento de intimidade com Deus. Moisés tinha esse privilégio. E quando nós temos intimidade com alguém, a gente quer conversar, a gente quer conhecer, a gente quer compartilhar das coisas boas e ruins, dos segredos. Deus, ele quer se relacionar comigo, ele quer se relacionar contigo. Nós só precisamos ir até ele. E enquanto nós apenas terceirizarmos esse relacionamento com ele, nós correremos o risco de cairmos na profecia de Oséias, no capítulo 4, verso 6, que ele diz: o nosso povo carece por falta de conhecimento. Ele continua dizendo nessa passagem que uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Tudo isso por falta de conhecimento. E o conhecimento eu só vou adquirir se eu for na fonte. E se eu não vou, eu corro o risco de ser rejeitado, eu corro o risco de perder a minha identidade de povo escolhido de Deus, e eu corro o risco de ser ignorado, de ser um dia desprezado e queimado. Não é esse o desejo de Deus para os seus filhos. Mas por falta de conhecimento, muitas pessoas serão ceifadas. Nos dias em que nós vivemos, hoje, na nossa viagem, conversando com o pastor Gilson, e ele falando, da quantidade de vídeos que tem aparecido hoje em dia de atrocidades com o evangelho. São coisas absurdas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente pensa, não, só pode ser piada. E muitas pessoas seguem falsos profetas, seguem falsas doutrinas, tudo isso por não conhecerem o evangelho. A gente hoje já não, muitas vezes não é conhecido por ser o povo da Bíblia, porque se a gente questiona um cristão, por que você acredita no que acredita? As pessoas não conseguem mais defender a sua fé por falta de conhecimento, por não irem na fonte. Tudo isso por não se relacionarem de forma íntima com Deus. Meus queridos, o desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos uma relação semelhante à de Moisés, ou até superior, semelhante à de Enoque, semelhante à de Eliseu, semelhante à do próprio Jesus. Porque quando nós nos relacionamos com Ele dessa forma, nós adquirimos poder que nenhuma outra pessoa tem. Nós temos o privilégio de conhecer esse Deus tão bondoso e maravilhoso, simplesmente por nos relacionarmos com Ele de forma íntima. Muitas pessoas perecerão por falta de conhecimento, mas eu e você temos o privilégio e a oportunidade de refazermos as nossas escolhas, refazermos as nossas decisões. Tudo isso depende daquilo que você escolhe todos os dias. Ir na fonte ou ir em alguém que foi na fonte. Ir diretamente conversar com Deus ou pedir para que outra pessoa fale com Deus para depois falar contigo. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer que você se relacione com Ele de forma pessoal, de forma íntima. Só depende de você. Faça essa escolha todos os dias e você verá quantos benefícios você vai adquirir em se relacionar com esse Deus tão bondoso e amoroso. A gente vai ouvir uma música agora. Enquanto essa música for cantada, eu quero que você converse com Deus. Eu não sei se você tem tido a atitude do povo de Israel, eu espero que não, mas se isso tem acontecido, converse com Deus agora e fale: Senhor, eu quero ter forças e eu quero ter vontade para te conhecer cada vez mais. Eu quero, semelhante a Moisés, todos os dias ir na tua presença, para sair de lá com mais poder, com mais vigor,
para compartilhar a tua mensagem para outras pessoas que não te conhecem e que mais pessoas possam ter o privilégio que eu hoje tenho de saber do Deus a quem eu sirvo, de vê-lo de forma muito íntima e individual. Converse com Deus agora, crie propósitos e metas para que a sua relação a partir de hoje seja cada vez maior, seja diferente se for necessário, para que juntos estejamos no grupo dos salvos, daqueles que ouvirão da voz do próprio Deus, vinde benditos de meu Pai. Vamos ouvir a música? Converse com Deus nesse momento. Senhor, meu Pai, ouve meu chorar. Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu sinto tanta dor e frio está o meu coração. Eu tenho tanto pra vencer em mim, mas não consigo tua voz ouvir. Preciso ter certeza que tua mão me guiará. Escuta minha oração, fortalece o meu coração e me faz sentir que estás ao meu lado. Oh, Pai, eu só quero entender o teu amor. Eu quero ser aquilo que não sou capaz. Eu quero ter em minha vida o teu amor. Pai, eu só quero entender o teu amor. Eu quero ser aquilo que não sou capaz. Eu quero ter em minha vida o teu amor. O teu amor. Amém. Você pode ficar em pé para a gente conversar com esse Deus de amor. Vamos orar. Querido Pai, quão grandioso Tu és. Que privilégio temos de sermos chamados de Teus filhos, de sermos escolhidos como nação santa, povo separado, peculiar. Por favor, Pai, nos ajude a Te conhecer e conhecer esse Teu amor. Nos ajude a todos os dias termos desejo de nos encontrarmos com o Senhor de forma pessoal.
Nos ajude a entender a preciosidade que temos em nossas mãos, que é a Tua palavra, e que através dela, essa mensagem possa nos transformar dia após dia, e que as pessoas à nossa volta possam ver que de fato essa Bíblia é poderosa, que elas têm o desejo de ver as transformações que hoje vêm em nós, nas vidas delas também. Mas para isso, Pai, nos ajude a nunca nos relacionarmos com o Senhor de forma distante, a apenas terceirizarmos a nossa relação com o Senhor, mas que todos os dias nós possamos nos debruçar diante de Ti, ouvir da boca do próprio autor da Bíblia as verdades que nos trarão salvação. Nos ajude, Pai, nos abençoe, para que, semelhante a Moisés, possamos ouvir a Tua voz e que possamos nos relacionar com o Senhor face a face todos os dias. Abençoe o Teu povo e que ao sairmos daqui tenhamos de fato compromissos estabelecidos contigo, na nossa relação contigo até a Tua volta. Nos abençoe, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém.